Isso. Muito bom. Então você pode sentar na sua cadeira e eu vou te convidar então você sentar um pouquinho para frente da cadeira. Se você estiver sentado na cadeira que tem encosto, vai um pouquinho para frente para suas costas não ficarem encostadas no encosto. Deixa as costas livres. Reconhece ali a planta dos pés, né, tocando o chão. Deixa a planta dos pés tocando o chão. Isso. Deixa a planta dos pés tocando o chão. Ixi. E aí, percebe o teu isquio, a sensação do teu isquio agora. Como é que você sente o teu isquio? Se você quiser tocar ali no seu isquio direito, no seu isquio esquerdo, você levanta ali o bumbum direito. Você pode levar ali a mão, é um osso que tem embaixo do quadril, perto ali do ânus, mais para dentro, né? Isso. É um osso arredondado. Ixi, percebe a tua sensação do contato do quadril com a cadeira. Percebe a tua respiração agora. Como é que você sente a tua respiração? O ar entrando, saindo pelas tuas narinas. Você começa a trazer a tua atenção para entrar em contato com você agora. Sente a tua presença, o peso, percebe o teu olhar, se o teu olhar está um pouquinho para baixo, para cima, na linha do horizonte. Isso. E aí eu vou te convidar agora numa posição, você vai para o lado esquerdo ali da cadeira, para a lateral esquerda, e você vai apoiar só no isquio direito. O isquio esquerdo vai ficar para o lado, para fora da cadeira, meio que pendurado, voando assim na cadeira. Então você apoia, você vai para o lado esquerdo da cadeira e apoia só no cantinho, lá no canto do lateral esquerda, você apoia no isquio direito. E percebe aí como é que você pode, né? Questão de equilíbrio, se você precisa apoiar com a sua mão na cadeira, se está tranquilo, como é que você pode apoiar os pés. Apoie os dois pés no chão inteiros, assim. Isso. Encontre uma forma confortável de ficar assim. E bem devagar, começa a deixar o teu isquio esquerdo afundar um pouquinho em direção ao chão e volta. Bem pequenininho. Nessa prática, você não precisa fazer movimentos grandes, você não precisa fazer esforço, não precisa provar nada para ninguém. Você aproveita o movimento para se sentir. Então, você deixa o lado esquerdo do quadril em direção ao chão, volta. Isso, e percebe esse movimento. O que que ele é? Lá em direção ao chão e volta. O que que acontece? O que que acontece aí na sua cintura? Na lateral aí, nessa região do cinto, lateral da lombar. Percebe se ele começa a esticar, se as suas costelas começam a esticar. E aí leva a tua mão esquerda no topo da sua cabeça. Isso. E continua fazendo esse movimento. Leva o teu isquio esquerdo em direção ao chão, volta. Percebe o que que acontece com toda a sua lateral esquerda quando você faz esse movimento. Se as suas costelas começam a se abrir um pouquinho, se a sua axila começa a se abrir um pouquinho. Isso. Aí você deixa, o que você sente aí que tem uma tendência, deixa acontecer.
Então, talvez o seu cotovelo vai um pouquinho em direção ao teto, ao mesmo tempo que o seu quadril vai um pouquinho em direção ao chão. Faz pequeno, devagar, faz uma pausa entre um movimento e outro. Isso. Aí agora experimenta levar o teu isquio esquerdo um pouquinho para frente e um pouquinho para trás. Um pouquinho para frente. Percebe, né, que o isquio esquerdo ele está mais livre, né? Ele não está apoiado na cadeira. Aí você percebe, talvez o teu joelho esquerdo vai um pouquinho para frente, quando o isquio vai um pouquinho para frente. Percebe essa relação com o seu joelho? Talvez muda o apoio lá no pé. O isquio vai um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Isso. E aí pode fazer uma pausa, volta e apoiar os dois isquios na cadeira. Ixi. Deixa os pés apoiados no chão. Percebe depois desse movimento que você fez, se você sente alguma diferença em como você sente o teu quadril apoiado aí na cadeira. Se você sente talvez alguma diferença no lado esquerdo do seu quadril, ou na sua perna esquerda, seu braço esquerdo. Um pequeno movimento que você fez, percebe? Se atualizou, se ativou aí um pouco das suas inteligências do movimento, inteligências orgânicas, vivas. Quando quiser, experimenta agora do outro lado. Você vai apoiar. Então, você vai para o lado direito da cadeira, apoiar no seu isquio esquerdo, e o isquio direito agora vai ficar para fora da cadeira. E primeiro reconhece se desse lado é diferente, sensação de equilíbrio, de como você se organiza. Vai criando essa intimidade com você. Se precisar apoiar a mão, né, na cadeira, a mão esquerda. Deixa os dois pés bem apoiados no chão, um espaço entre as pernas. E começa a experimentar desse lado, devagar, a deixar o teu isquio direito afundar um pouquinho em direção ao chão e volta. Faz esse movimento devagar, não precisa forçar, não precisa chegar no seu limite, faz pequeno e aproveita desse movimento para você se perceber o que que acontece. Percebe o que que acontece no seu tronco, na sua coluna. Se esse movimento chega lá na sua cabeça, você deixa o isquio pesar um pouquinho e volta. E aí, quando quiser, leva a tua mão direita lá no topo da sua cabeça e continua fazendo esse movimento. Você percebe, a sua coluna, ela cria uma curva lateral para a direita. O lado direito se expande, as costelas começam a se abrir um pouquinho, a axila se expandir do lado direito. E aí, o que que acontece do lado esquerdo, na sua coluna? Percebe que do lado esquerdo se contrai um pouco? E você deixa acontecer sem forçar, enquanto se leva o teu isquio direito em direção ao chão, bem pequeno. Você pode direcionar um pouco o seu cotovelo lá para o teto, sem forçar, não é treinamento muscular. Você faz um movimento pequeno para se sentir, para perceber o que que acontece, como é que você pode soltar. Percebe a tua respiração. Você está respirando? Dá para fazer esse movimento sentindo o ar entrando e saindo nas suas narinas, tranquilo. E percebe tudo que mobiliza, né? Esse pequeno movimento, como é que ele mobiliza a tua coluna?
O movimento ali do isquio, do quadril, mobilizando a tua coluna. Talvez você sente a tua cabeça participando desse movimento. E aí começa a levar o teu isquio direito para frente e para trás. Para frente e para trás. Isso, sem precisar mover o pé. Deixa o pé ali, apoiado no chão. O seu joelho, talvez ele vai, né? Vai para frente. Quando você leva o isquio para frente, vai para trás. Percebe essa mobilidade no seu quadril, na relação com a perna. Talvez convide o seu tronco a girar, a sua coluna agora a girar um pouco. Percebe-se quando você leva o quadril para frente, gira um pouquinho para a esquerda, quando leva para trás, um pouquinho para a direita. Será que é possível fazer um círculo com seu isquio? Se você foi para cima, para baixo, para frente, para trás, é possível fazer um círculo com seu isquio? E se você tiver com a tua mão lá no topo da cabeça, talvez você vai ver que quando você faz um círculo com o isquio, o seu cotovelo talvez comece a fazer um círculo também. Observe. Isso. Aí muda a direção desse círculo, faz no outro sentido. E devagarzinho, pequeno, à medida que você vai sentindo que está confortável, aí você pode ir brincando, né? Aumentando um pouco a velocidade, sem forçar. Isso. E pode sentar na cadeira com os dois iscos apoiados no assento da cadeira. Eh, Pode apoiar as mãos nas pernas. Sente o que que isso rever... Como é que essa investigação reverbera aí agora na tua experiência? Como é que você sente o contato da cadeira? Ere. E aí, se quiser, volta ali para o lado esquerdo da cadeira, apoiando o seu isquio direito e deixando o esquerdo solto, livre. E lembra, desse lado aí, o primeiro lado lá que você não experimentou fazer o círculo. Então, se quiser, experimenta fazer o círculo com o seu isquio. Você pode experimentar levar ele para baixo, para cima, para frente, para trás. E depois, bem pequeno, devagar. Se quiser levar a tua mão esquerda no topo da cabeça, aí percebe que quando você faz o círculo com o teu isquio, se esse círculo, de alguma forma, chega lá no teu cotovelo. Ou o teu cotovelo faz um movimento mais quadrado. Que movimento faz seu cotovelo? E aí muda o sentido do círculo. Percebe, né? O movimento do isquio, move a tua coluna, tuas costelas e vai caminhando e chega lá no seu cotovelo. Olha que interessante. E aí, quando quiser, pausa, volta a sentar com os dois isquios na cadeira. Ixi. Muito bom. Você está sentado e percebendo então o teu contato na cadeira agora. Percebe a tua respiração. Percebe como é que isso mobilizou aí a tua presença, a tua relação com a cadeira. Quem trabalha, né, muito tempo na cadeira, mas isso é um ótimo movimento para você fazer uma pausa. Lógico, né, que não é o movimento pelo movimento. É importante você fazer com essa atenção cuidadosa, se sentindo, percebendo o que acontece, gentileza, sem forçar.
Todo esse cuidado. O movimento é o lugar para você se perceber, se sentir e cuidar de você. E aí eu te convido a ficar em pé. Fica em pé um pouco, se quiser fecha os olhos, fica um pouco parado, reconhecendo como é que você se sente em pé depois dessa investigação. Tem alguma diferença no contato dos pés com o chão? Como é que você sente os teus quadris confiando lá no chão, em pé, nos seus pés? Experimenta caminhar. Então, nesses encontros, né, de terça-feira, a gente faz uma prática que é um pouquinho mais do que uma gota. As gotas, né, elas vão ali de 10 a 15 minutos, e aqui eu faço um pouquinho mais, que a gente tem um tempinho de dar para fazer um pouquinho mais. É uma gota expandida, vamos assim dizer. Então, agora, a gente já está finalizando o encontro, mas eu convido quem quiser trazer uma palavra aí da sua sensação agora, de algo que você aprendeu, para a gente poder se conectar aqui um pouquinho. Traz uma palavra, não precisa ser uma síntese de tudo que você viveu, mas algo que você quer expressar, que você está sentindo agora. Não precisa essa palavra dar conta de tudo, porque ela nunca vai dar conta de tudo. Mobilidade. Mobilidade. Aí eu fechei os microfones, né? Você precisa abrir o microfone se quiser contribuir com uma palavra. Estrutura. Estrutura. Download. O Vicente escreveu. Vocês podem escrever no chat também. Retomada. Retomada. Calma, Calma. presença, Presença. Cuidado. Cuidado. mobilidade, Mobilidade. Aqueceu. Aqueceu. integração, Integração. Muito bom. fluxo, Fluxo. Muito bom, gente. Tá vendo que são movimentos simples e que podem despertar, ativar, criar conexão. O movimento não são práticas que você precisa fazer uma vez e não fazer mais. Pode repetir a mesma. Se vocês fizerem essa aí mais tarde, né? Lembrar um pouco e fazer, vocês vão ver que já vai ser uma experiência diferente. E nesse programa, assim como eu falava quando era o gotejando, né? O programa anterior, a gente vai recebendo essas gotas durante a semana. E a imagem que eu trago, né? Que a Sanguita também gosta bastante, né, Sanguita, do riozinho. A imagem é assim, é como se você tivesse um rio de cuidado, de presença ali na sua casa. E aí você não precisa dar conta desse rio. Você, quando tiver um espaço no seu dia e quiser tomar um banho, você vai lá e faz uma gota. Eu digo isso porque, às vezes, porque vai vindo as gotas, às vezes no seu cotidiano você tem uma semana mais cheia, não consegue fazer as gotas. É isso, o rio está ali passando, você não precisa se preocupar em dar conta de todo o material, né? Você vai fazendo quando vai abrindo espaço. Você sabe que está ali, que tem um tanto de material ali, né? Que está vindo, esse rio está vindo, essas gotas, né? Eu vou mandando essas gotas toda semana. E você vai fazendo. Acho que hoje no nosso mundo capitalista tem essa ideia, né, que fica dentro da gente de querer consumir tudo, que precisa dar conta de tudo. A ideia não é essa, né? A ideia é ter um espaço para você se cuidar. Então, quando você abre esse espaço na sua agenda, no seu dia, você sabe que lá tem um material que você pode cuidar de você, criar presença.
né? Mas sem essa neura de querer dar conta de tudo, né? Então, esse também é importante isso, né? Nesse programa. Então, muito bom, gente. Eu vou mandar o link, né, lá no grupo. Eu já mandei esses últimos dias, vou mandar ali de novo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar mensagem para mim no privado, no WhatsApp, tá? Fabiana, a E semana que vem é feriado na terça. A gente vai pular, vai fazer? Como é que tá a sua programação? a gente vai É dia fazer. 21. Vai fazer mesmo no feriado? Vai. Tá bom, combinado. Sim. Muito bom, gente. Obrigado, Tenham um ótimo dia. Lembrem dos seus obrigada. isquios hoje. Para você também, Fabiano. Beijão, Obrigada. Josi. Delícia de. Gratidão. Obrigada, Fabiana. Tchau, tchau. Gratidão. Bom Obrigada, dia para Fabiana. você. Tchau, tchau. Bom Obrigado. dia, pessoal. Tchau. Bom dia.